Olá, eu sou a Jacira Aparecida de Campos Ramos, trabalho na Copel Geração e Transmissão, trabalho já há 27 anos nessa empresa. Entrei nessa empresa por um concurso para professora de História, porque eu sou historiadora, concluí a minha formação em História em 1993 e entrei na Copel em janeiro de 1994. E estudei História por 4 anos na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho. Morava em Ourinhos, interior de São Paulo, sou natural de Ourinhos, mas estudava em Jacarezinho. E após então concluir os 4 anos de História, coincidentemente houve o concurso da Copel no mês seguinte à minha formatura, e acabei sendo aprovada e assumi esse cargo na empresa de professora de História e também de Geografia. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, hoje, ela é a Universidade Estadual do Norte Pioneiro, a UENP. Bom, o curso de História foi escolhido por mim porque sempre tive uma identificação muito grande em coisas relacionadas à história. Para mim, aquelas histórias, quanto mais antigas, mais interessantes eram, e estudar história me fazia se aproximar dessa realidade, desse meio de estar conhecendo um pouco os povos antigos, de estar conhecendo o modo de vida, os objetos que eles usavam, a tecnologia, como é que eles se relacionavam com o meio. Então isso me chamava atenção, e no meu curso foi isso que me fez aprofundar cada vez mais e realmente me identificar com esse curso. O curso de História que eu fiz foi um curso de licenciatura, então eu sou professora de História e também professora de Geografia, porque a grade curricular da minha formação me permitiu essa formação. Então posso ser professora de História e de Geografia. E ao entrar na Copel, entrei como professora, trabalhei por 7 anos em sala de aula na usina Governador Parigot de Souza, na escola Irã Rolim Lamas, que se localiza dentro da usina. Era uma escola da Copel para atender aos profissionais da Copel, aos empregados dessa usina e também à comunidade local, porque como haviam mais vagas, além do número dos filhos de empregados que eram usuários dessa escola, a comunidade também podia participar. Naquela época, a Copel possuía estruturado nas vilas das usinas as residências dos empregados, e assim como tinham as residências, ela supria também com infraestrutura de escola, de hospitais, centros de saúde, hotéis. Então, escola era um desses instrumentos que existiam nas vilas. Ainda em algumas usinas existem, mas hoje a Copel já não mais faz a gestão das escolas nas usinas. Ela, a partir de negociações com o Estado e com a Secretaria de Estado da Educação, essas escolas hoje pertencem ao governo do Estado e são geridas pela Secretaria Estadual de Educação. Bem, depois desses 7 anos que eu fiquei na usina Governador Parigot de Souza, eu tive a oportunidade dentro da Copel, que para mim foi um grande presente dentro da minha carreira profissional, que foi ser convidada para coordenar o Museu Regional do Iguaçu. Então, como historiadora, o objetivo da alta direção da empresa é que houvesse um historiador junto a um museu que foi construído na usina hidrelétrica Governador Ney Braga, que se chamava até então Usina Hidrelétrica de Segredo. Nessa usina foi construído o Museu Regional do Iguaçu. Esse museu ele veio a atender as normativas, as condicionantes do licenciamento ambiental da implantação da usina de Segredo,
E dentre as condicionantes, dentre as medidas exigidas, era que a Copel construísse o Museu do Reservatório. Esse Museu do Reservatório iria tratar da memória daquela população que habitava o local aonde estava sendo implantada a usina. Então, foi um trabalho assim, muito dignificante que a Copel empreendeu ao construir o museu, porque o museu ele está assim, muito acima de muitos museus que nós temos no estado, acima no sentido das suas dimensões, da sua beleza arquitetônica e também da completude de acervo que ele possui e que trata, além de história, além, né, de falar da memória dessas populações locais, ele traz também a memória ambiental. Então, é um museu que tem essa completude nesse sentido, porque não fala apenas das pessoas que viveram nesse local, mas também fala das matas, fala dos animais, de todo o contexto geográfico, de todo o contexto de meio ambiente que existia e que existe no local onde hoje está a usina Governador Ney Braga. Então, assim, para alguém de história, para uma historiadora, não podia ter presente melhor na carreira profissional. Então, eu fui para o Museu Regional do Iguaçu como responsável, como coordenadora desse museu. E indo para esse museu, logicamente, tive que aprender muitas coisas, porque, como eu disse, não era um museu apenas de história. Além de ser um museu de história, o Museu Regional do Iguaçu, ele trabalha com arqueologia, trabalha com flora, com fauna e com educação ambiental, que é a grande linha mestra desse museu. Então, logicamente, eu indo fazer a coordenação, eu tive que voltar no sentido de estudar novamente aquelas questões que eu precisava como historiadora para gerir o museu e para fazer o museu funcionar com os projetos, junto com a equipe, para formar os projetos. Então, naquele momento da minha carreira, eu fui fazer uma pós-graduação em Educação Ambiental, fiz na Unicentro, em Guarapuava, porque eu morava na usina de Segredo, coordenava o Museu Regional do Iguaçu e morava na usina de Segredo, a cidade mais próxima e que oferecia um curso que viesse a atender essa minha demanda profissional, estava lá na Unicentro, em Guarapuava. Então, frequentei, eu já tinha feito uma pós-graduação anterior, antes de eu chegar em Segredo, uma pós-graduação em História, de um convênio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras com a USP, mas quando eu chego no museu, eu preciso de algo mais. Apenas o curso de História, apenas a pós-graduação em História não era suficiente. Então, com essa pós-graduação em Educação Ambiental, eu pude me formar e me capacitar para dar continuidade aos projetos e às atividades que são específicas desse museu. Então, como historiadora, começo como professora de História, de Geografia, passo a coordenar esse museu que trata de todas essas memórias, né? Para um historiador que tão habituado a saber só das memórias, a estudar só memórias dos povos, das pessoas, também, como historiadora, tive que estudar a memória do meio ambiente e saber como relacionar essas questões. E para isso, logicamente, precisa voltar a estudar. Então, nesse tempo, né, todo assim, o aprendizado sempre é contínuo. Então, o que eu posso dizer? Ao escolher uma graduação, ao escolher uma formação, nós temos que ter sempre em mente que ela não para com o diploma. Isso é uma ilusão se nós acharmos que vamos estudar aí por 4, por 5 anos, conseguir o nosso diploma e apenas trabalhar. Não é a realidade. Nunca foi, na verdade. Se nós queremos, de fato, sermos profissionais no melhor conceito do profissional, nós nunca podemos deixar de estudar. Então, o curso de História também é importante deixar muito claro que já é um curso
que exige muito estudo, exige que se tenha muitas leituras, principalmente porque nós estamos tratando de uma matéria que dentro das ciências humanas, que é algo que já tem muito conteúdo e que basicamente é formado por conteúdo. Embora como historiador nós também tenhamos um relacionamento bastante grande com a população, seja em sala